Então, hoje a gente tem o nosso último capítulo, né? E esse último capítulo é um capítulo que digamos, que eu coloco mais a minha voz, a minha experiência, né? Dentro da prática realmente da biodança, né? Quanto às questões de relação de gênero e corporeidade. O que aconteceu, né? Quando eu comecei a escrever o livro, eu pensava em fazer um livro sobre relações de gênero. E é interessante porque relações de gênero e biodança, né? É interessante porque o processo de escrever o livro, foi um livro que eu levei 4 anos escrevendo, né? Então, o processo de revisão bibliográfica, o processo de transformação interna que a pessoa que escreve um livro passa, né? Porque a gente não é isento do que a gente está escrevendo. Então, enquanto eu escrevia, eu me transformava também, transformava a minha visão e percebia que aquilo que eu estava tratando no livro era maior do que aquilo que eu pretendia tratar inicialmente. E daí entra dentro do livro a palavra corporeidade, a palavra corpo e a palavra corporeidade, né? Por que que entra? Porque o que eu me dei conta é que à medida que eu trabalhava a questão de gênero, né, a história das relações de gênero na humanidade, eu fui também trabalhando a questão da corporeidade, porque elas são absolutamente indissociáveis. Agora, claro que isso eu fui me dando conta de uma forma muito forte na medida que eu fui trabalhando dentro da questão teórica do livro. E o que acontece? Quando chega esse último momento, né? Então, toda a questão da conclusão e da reflexão de toda a pesquisa que eu fiz, ela me traz a corporeidade como algo muito impactante, muito importante dentro do trabalho em si, né? Então, e daí eu inicio esse capítulo com um sonho, né? Não sei se vocês sabem, eu gosto muito de anotar os meus sonhos, e os meus sonhos são, em geral, eu acho que é assim para todo mundo, só que às vezes as pessoas não são atentas ao que sonham, né? Eu sou muito atenta ao que eu sonho e, para mim, o meu inconsciente é um grande mestre, né? Então, eu geralmente sonho com coisas que eu estou pesquisando, com coisas que eu estou vendo, que eu estou estudando, eu sonho muito. Então, os sonhos me trazem respostas, claro, num nível simbólico sempre, né? E daí, então, depois de todo esse processo, né, de trabalhar a questão da agricultura e a questão do significado desse momento da agricultura como uma modificação das relações de gênero, e depois vendo que, na realidade, isso estava implicando não só uma modificação nas relações de gênero, como também uma modificação na relação com a corporeidade. Daí me vem esse sonho que eu vou ler aqui para vocês, que está no livro, né? Vi um homem que caminhava em uma estrada de terra. Era um homem simples, um trabalhador rural. Seu corpo estava coberto com pó de cor vermelha do barro da estrada. Era magro e andava de pés descalços. Trajava apenas uma calça surrada, presa à cintura por uma corda. Caminhava com um lindo e decidido movimento sinérgico que permitia a amplitude de seu passo leve, que seguia uma suave ondulação de quadris. Passou por mim sem me olhar e vi que levava nas costas um pano imaculadamente branco. Parecia um sling para levar bebês. Havia um volume dentro do pano e pensei que fosse um nenê. Uma voz ressoou em minha cabeça dizendo: esse homem é um trabalhador e dentro do pano há massa crua de pão. Enquanto ele trabalha sob o sol arando o barro vermelho, o pão cresce protegido dentro do pano. É o sal do suor do homem que penetra no tecido e dá sabor ao pão. O suor salgado, né?
Então, esse sonho, né, eu acho que ele resume para mim de uma forma muito poética, muito bonita, né, um pouco todo o percurso que a gente fez, né, e eu tive esse sonho quando eu estava justamente escrevendo o capítulo 12, né, então ele vem anunciar o que significa esse capítulo, né. Então, toda essa história humana, né, que vai culminar na agricultura, na descoberta da agricultura, e o pão, né, o significado do pão, que ele tem o significado do corpo, né? Então, não é por acaso que Jesus reparte o pão e diz que é o próprio corpo, né? Então, o pão, que é esse alimento que vem só depois da descoberta da agricultura, não existia pão antes, né? O pão vem com a descoberta da agricultura, com o cultivo do trigo, né? Com a moagem do trigo, todas essas descobertas que têm a ver com o neolítico, né? E que vão se aperfeiçoando depois na história das civilizações, a gente vai ter o pão como esse alimento, né? Que ele é o fruto de alguma coisa que prendeu a humanidade à terra, que é a agricultura. Então, a agricultura é um ponto crucial, né? Foi um ponto crucial de transmutação de uma forma de existir, de uma relação com a corporeidade, com uma relação entre os gêneros para uma outra. Né? Porque é depois da agricultura que a gente cria a propriedade privada, que a gente descobre o papel do homem na paternidade, e que a partir daí que a gente começa também todo o processo de afastamento da natureza, né? A modificação das religiões, onde a gente vai ter um Deus antropomorfo, né? a, a, o controle da sexualidade feminina, tudo isso vem depois da agricultura. E é interessante, né, que a partir da agricultura, então, a gente começa em nível de corporeidade, nós passamos, então, a cultivar a terra para poder comer. Antes a gente só colhia e caçava, né? Então, existia uma variedade imensa de alimentos que estavam ligados à estação do ano, estavam ligados às caças que eram possíveis, às plantas que nasciam naquele período. Então, a alimentação era variada de acordo com a disposição dos alimentos que existiam. Depois da agricultura, então, a gente passa a ter, na realidade, a dieta se empobrece, né? E porque ela começa a ser baseada naquilo que se cultiva, e a possibilidade de se cultivar uma grande variedade de coisas só vai acontecer modernamente, com as máquinas e tudo, né? Então, existe, na realidade, nas primeiras populações agrícolas, um empobrecimento muito forte da dieta, né? E o pão, ele vem com essa característica, né? Com a característica de ser um alimento essencial, né? E o sal como o que dá tempero, né? E que também tem uma característica de ter um significado como pagamento, né? Tanto que a gente chama o salário, né, de sal, né, vem de sal, da palavra sal, porque as pessoas eram pagas com sal, né? Então, esse suor do trabalho que tempera o pão, né? Que é o alimento, às vezes era o único alimento que existia. E isso fala muito dessa afetação que existe, né, na corporeidade, nesse ser moldável. Eu acho muito interessante no sonho que aparece também esse homem praticamente de barro, né? Então, o quanto o nosso corpo é moldável de acordo com as atividades que a gente faz, né? E o quanto as atividades repetitivas, as atividades às quais a gente vai se submetendo, vão mudando a relação que a gente tem com a corporeidade, né? Então, a gente vai ter, né, como um elemento primário, né, o corpo que trabalha, né? O corpo que trabalha, e que antes o corpo não trabalhava, né? No Paleolítico não existia o trabalho em si, mas existia, assim, ocupações que se faziam
a caça, com a coleta. Então, a gente pode dizer que existia, entre aspas, um trabalho, mas era quase uma escolha mais pessoal do grupo, né? Que colaborava todos para a sobrevivência de todos, para o cuidado de todos, né? Então, quando a gente começa a ter que cultivar a terra, a gente começa a domesticar o corpo também, para que ele se submeta a movimentos repetitivos e a uma dieta que não é tão boa, né? Então, começa todo um processo de que o corpo vai mudando para poder se adaptar ao trabalho. A nossa corporeidade vai mudar, né? Então, existe um processo de domesticação do corpo, e eu acho que esse filme do Chaplin, né, que é um filme muito antigo, ainda é mudo, cinema mudo, mas ele vai falar com uma maestria sobre isso. Eu recomendo que vocês olhem esse filme, né? Acredito que deve ter no YouTube mesmo, deve haver esse filme, não tenho certeza, mas acho que sim, que se chama Tempos Modernos, e onde ele vai falar essas cenas que são muito, muito impactantes, né? Dele se tornando praticamente uma parte da máquina, né? Então, para que isso aconteça, existe uma domesticação do corpo, né? Dizendo, que horas que tu tem que comer, que horas tu tem no banheiro. Nesse filme, inclusive, uma hora ele vai no banheiro e tem uma voz que controla ele lá dentro do banheiro, dizendo que ele não pode, que não é hora de ele fazer xixi, né? Então, muito interessante o quanto o trabalho, e depois as relações de poder dentro do trabalho, vão fazendo esse processo de domesticação da corporeidade, né? Esse processo, ele encara o corpo como um objeto que serve, que está a serviço. Então, o corpo servil, né? O corpo que deixa de ter como base o prazer para se tornar um escravo, né? É um escravo da estrutura, né? E é um escravo, no final, esse escravo, a base dessa escravidão corporal, ela está dentro da mente de cada pessoa que se submete, né? Então, aqui a gente tem uma foto do Sebastião Salgado, lá do... Ai, agora me faltou o nome, tem um filme sobre isso também, Garimpo. Sim, é um garimpo, mas tem a Serra Pelada, garimpo de Serra Pelada, que tem imagens absolutamente impactantes, né? E eu recomendo um filme que eu acho está na série do Koyaanisqatsi, eu acho que é o Poiaquatsi que trabalha com essas imagens do Serra Pelada, que é uma coisa impressionante a potência dessas imagens, né? No sentido exatamente do que a gente está falando, do corpo servil, do sacrifício corporal, né? Então, em cima disso também existe toda uma cultura que foi se construindo em cima de desconfiar do corpo, né? Então, que vai desde de eu desconfiar das necessidades do meu corpo, né? Ter medo dos meus desejos, até, como a gente viu, as teorias que têm a ver com o pensamento de Platão, onde aquilo que o corpo sente não é válido, só tem o que é válido é o pensamento, né? Como se a gente pudesse pensar sem o corpo, né? Ou que o corpo fosse um invólucro, né? Uma caixinha onde está ali o pensamento ou a mente, né? Como a parte nobre da coisa. E daí, então, nós temos também a visão do corpo como inimigo, né? Então, o corpo que a gente olha e percebe o corpo como um traidor, né? Porque a gente envelhece, a gente fica doente. Então, numa dissociação extrema, a gente começa a perceber que o próprio corpo nos desagrada, né? Que a gente se desagrada com o nosso corpo, que ele é fonte de sofrimento, que ele é fonte de dor, que ele é fonte de desespero, que ele é fonte de rechaço, né? Então, a gente acaba vendo o próprio corpo como um inimigo.
E daí, bom, começamos a adoecer e daí tem o corpo que é anestesiado, né? O corpo que tem que tomar 200 mil remédios para continuar produzindo, continuar se submetendo, continuar servil, né? E nunca é escutado, nunca é percebido. E a gente vai perdendo, então, a sacralidade do corpo. A essas alturas já se perdeu completamente a sacralidade do corpo, né? Isso nos leva, então, a perceber a corporeidade como corpo mesmo, como, bom, sem nada de sagrado, né? Corpo invólucro, corpo caixinha, corpo lugar onde eu vivo por esta vida, né? É o lugar que eu vou habitar por esse momento da minha existência. Algo sem valor, algo que vai acabar, por isso não tem valor, né? Então, quando a gente diz que vai acabar e por isso não tem valor, a gente está tirando o valor do efêmero, né? Porque o corpo é efêmero, né? Mas talvez as nossas existências sejam eternas e efêmeras ao mesmo tempo. Então, o efêmero não tem por que a gente desacralizar o efêmero. Existem flores belíssimas que duram um dia e nem por isso elas deixam de ser belas, né? E deixam de ser perfumadas e intensas. Então, porque o nosso corpo é efêmero, porque nós somos efêmeros, a gente deixa de ter valor? E daí, então, acaba que o corpo vira um problema, né? Mais do que ser, ele, por essa extrema dissociação, eu acabo vendo a minha corporeidade como um problema. É um problema porque me dá trabalho, porque eu tenho que parar para comer, eu tenho que descansar. É um problema porque fica doente, porque tem que ir ao banheiro, porque tem que lavar, porque tem que fazer exercício, né? E daí a minha relação com o corpo passa a ser mecânica. Então eu olho, opa, eu tenho que comer, porque o corpo precisa comer comida saudável. É o corpo que precisa, não sou eu que preciso. Eu vou fazer exercício porque o corpo precisa se exercitar. Não sou eu que tenho que andar pela rua e sentir o vento na cara. É o corpo que precisa se exercitar. Então, nós começamos a fazer um nível de dissociação onde parece que nós não somos o corpo, que nós somos o corpo. Então, quando eu sinto que meu corpo é um problema, eu estou dizendo a mim mesmo, eu sou um problema. Quando eu não gosto do meu corpo, eu não gosto de mim, na realidade. Quando eu anestesio o meu corpo, eu estou anestesiando a mim mesmo. Não existe como dissociar essas duas coisas. Então, a gente, depois de ver todo esse resumão do corpo, né, que é tudo que a gente viu durante todo esse período, né, essa construção de um corpo domesticado, de um corpo servil, de um corpo anestesiado e de um corpo doente, né? Então, aqui a gente tem a questão do corpo nas relações de gênero, porque o que acontece? A corporeidade nas relações de gênero, ela marca evidentemente a diversidade, né? Então, a diversidade de corpos, a diversidade de manifestações, né? E que tem como dois grandes pontos de referência, que é o masculino e o feminino, mas que existe uma transição entre esses dois polos muito potente, né? Então, e que dentro de estruturas sociais muito repressoras, o que acontece é que a gente busca, né? Essas estruturas, elas buscam secar esse fluxo entre essas duas polaridades e dizer, de uma forma estanque, ser homem é assim e ser mulher é assado, né? Então, aqui novamente a gente busca domesticar as expressões, né? E dizer que um homem deve ser de determinada forma e uma mulher deve ser de outra determinada forma. E se a gente olhar bem profundamente para cada um de nós, né?
eu acho difícil que uma pessoa não seja atravessada por essas questões, né? Então, todos nós temos muitos preconceitos, porque carregamos uma educação que nos molda para sermos de determinada forma dentro das questões de gênero, né? Então, os homens devem ser de determinada forma e as mulheres devem ser de determinada forma. Quanto mais rígido é uma cultura, mais ela vai dizer como homens e mulheres devem se comportar e ser. Quanto mais flexível é uma cultura, mais ela vai admitir uma variedade de masculinidades e de feminilidades, né? Inclusive uma diversidade no sentido de uma passagem de um para outro bem flexível, né? Então, de pessoas que não se identificam com nenhum desses dois gêneros, né? Saindo da questão binária. Mas também dentro da própria questão binária, a gente poder ver que dentro do feminino existem 1000 formas de manifestação do feminino e 1000 formas de manifestação do masculino. Então, todos nós sofremos essa imposição de padrões culturais de comportamento, né? E esses padrões culturais, eles, em geral, né, eles são impositivos, inquestionáveis, e eles acabam causando muito sofrimento. Porque mesmo que eu me identifique com padrões culturais impostos e sinta que estou relativamente bem dentro desses padrões, no sentido que sou heterossexual, né? Bom, e tenho uma relação de par, né? Que seria o que a cultura geralmente pede para as pessoas, mas mesmo naquela pessoa mais dentro desses padrões, é tão impositiva a forma de ser, que mesmo aí, né, dentro do padrão, existem subpadrões que vão se incorporando e vão sufocando a pessoa, porque parece que quanto mais ela vai cedendo aos padrões culturais, mais padrões culturais vão se impondo, né? De como tem que ser uma mulher, de como tem que ser um homem. E daí são distintas exigências, né? E geralmente o que é negado ou exigido por um homem é diferente do que é negado e exigido por uma mulher. Então, aqui a gente tem uma questão bem importante, né? Que eu considero bem importante dentro das questões do trabalho de gênero em biodança, porque nós trabalhamos, né? Eu acho que fui uma das pioneiras que trabalhou sobre a questão das casas. Na realidade, as casas, acho que fui a primeira pessoa, eu e o Gaston fomos as primeiras pessoas que trabalharam dividindo e dando esse nome casas, né? Casa dos homens, casa das mulheres. E claro que hoje, dentro de toda essa questão dessa possibilidade mais extensa, né? mais ampla de diversidade, não são todas as pessoas que se encaixam nessa proposta binária, né, de homem na casa dos homens, mulher na casa das mulheres. Mas o que eu encontro que se a gente consegue deixar esse trabalho flexível a ponto de conseguir abarcar as pessoas nas suas diversidades, né, ele é muito importante, porque o espaço de intimidade para tratar, né, de questões que são históricas, que se acumulam por séculos, né, e se acumulam de formas diferentes nas distintas corporeidades, né, são espaços que são muito importantes. Né? Então, existem distintas experiências históricas, né? Os homens passaram por um tipo de exigência, as mulheres por outro tipo de exigência. Então, o que a sociedade espera e impõe para um homem é diferente do que a sociedade espera e impõe para uma mulher. E posso dizer, assim, com certeza que todos perdem com isso, né? Então, todos precisam curar isso. Aparentemente, parece que os homens tiveram mais
uma vantagem, né? Muitas vezes as mulheres reclamam muito disso, né? Que parece que dentro do patriarcado os homens tiveram uma vantagem, eles foram menos drasticamente punidos e, inclusive, se ganharam coisas com o patriarcado. Eu particularmente discordo dessa visão, né? Eu acho que toda a humanidade sofreu muito com o patriarcado e os homens têm uma exigência de apresentar coisas no mundo, de não se emocionar, de não se vincular afetivamente, que também é muito, muito horrível, né? E causa uma dor muito profunda nos homens, em geral. Essa impossibilidade, principalmente em culturas muito rígidas, que são muito machistas. Claro, muitas vezes os homens não percebem o seu sofrimento, não se dão conta do seu sofrimento, porque é muito difícil assumir esse sofrimento, porque é tudo o que a sociedade nega para os homens é assumir esse sofrimento, né? Então, para as mulheres, eu acho que historicamente a gente sofreu mais evidentemente, né? E mais na carne, né? Então, as mulheres sofreram e ainda sofrem, né? A violência diretamente, escancaradamente, né? E, e não tem o mesmo lugar que os homens na sociedade, na cultura. A gente poder ver simplesmente a história das mulheres, a gente não conhece os personagens históricos femininos, a gente conhece os masculinos. Parece que as mulheres não fizeram história. E elas fizeram, existem muitas mulheres históricas que a gente não tem acesso ao conhecimento, né? Até hoje, as mulheres são menos pagas, elas são menos reconhecidas, elas têm menos espaços para falar, para se manifestar. Toda abertura de espaço para uma mulher é mais difícil, né? E só que às vezes isso dá a impressão que existe uma luta de homens contra mulheres, né? E eu não acredito nisso exatamente. Eu acho que muitas vezes existe uma estrutura ideológica do patriarcado que é perpetuada por homens e mulheres, porque as mulheres também educam as suas filhas, domesticam as suas filhas para perpetuar isso, né? E também participam da educação dos homens, que também ensinam a eles a perpetuar isso. Então, na realidade, eu acho que a gente teria que olhar para a estrutura social em si e poder trabalhar as questões do patriarcado em homens e mulheres. E por isso a questão das casas eu acho muito importante, né? Então, que eu observo nas casas, né? Que elas são, quando a gente divide, né? Uma casa só para homens, uma casa só para mulheres, que são, a gente chama de casa, né? Que são espaços de trabalho só para homens ou só para mulheres. O que eu indico dentro da biodança é que sejam temporários, tá? Eu não acredito num trabalho semanal só para homens ou só para mulheres. Eu sei que às vezes acontece de a gente ter um grupo só de homens ou só de mulheres, porque aconteceu. Isso é uma coisa. Agora, propor um trabalho semanal, só excluindo homens ou excluindo mulheres, eu não acho legal, tá? Porque daí eu acho que a gente cai numa coisa de reforçar uma coisa um pouco sectária, acaba virando muitas vezes um trabalho de falar mal das pessoas do outro gênero, né? Então, eu acho que não são espaços para ter longa duração, eles são espaços pontuais dentro de um trabalho de integração de gênero maior, né? Então, existem grupos mistos que se reúnem sempre e, eventualmente, então, se faz um trabalho de casas, né? Onde se divide homens e mulheres para que possam trabalhar questões de maior intimidade. E o que eu observo, então, nessas casas, já participei da Casa dos Homens, em propostas muito pontuais, onde eu participava como, digamos, como um elemento feminino dentro, né, da estrutura de grupo de homens para mobilizar questões arquetípicas relativas ao feminino. Então, eu tive algumas oportunidades de trabalhar com grupos de homens nesse sentido, e sim, muitas oportunidades de trabalhar com grupos de mulheres, né? E o que eu observo, né, é que quando se reúnem só homens ou só mulheres,
o tipo de conversa que acontece nesses grupos, né? A abertura para se falar de alguns temas nesses grupos, ela é maior, né? Então, por exemplo, os grupos de mulheres que, de repente, trabalham sobre a questão da menopausa, do envelhecimento, da autoimagem, da autoestima. O que eu observo é que quando se trabalha esses mesmos temas com homens juntos, existe uma dificuldade de se falar, como se aquele tema as mulheres não se sentem tão confortáveis de falar. Da mesma forma, os grupos masculinos têm como temática muito recorrente a dificuldade de lidar com o mundo feminino, né? A dificuldade com relações afetivas entre homens, especialmente com o pai, a dor de nunca ter recebido um olhar, um contato, a companhia do pai, a atenção do pai, né? Então, são temas muito recorrentes dentro do universo masculino e que para os homens é imensamente difícil colocar isso na frente de outras mulheres, de mulheres, né? Então, nessas circunstâncias, eu acredito que é útil a gente ter pontualmente trabalhos específicos só para homens e só para mulheres, né? Então, ali no livro eu descrevo algumas propostas, inclusive onde a gente começa com grupos, com um grupo misto, daí no meio do trabalho a gente divide o grupo, toda com uma função ritualística muito importante, né? E depois reúne o grupo novamente. Tá? Então, depois, no capítulo 12 do livro, vocês vão poder ver bastante essas questões. Né? Então, importante é perceber que todo o trabalho de gênero, dentro da perspectiva que a gente vem trabalhando, ele é um trabalho ritualístico. Então, o trabalho das casas também ele é um trabalho ritualístico e que tem uma base antropológica muito potente, porque, na realidade, ele vem da observação de que em todos os povos ditos primitivos, né, que eram povos que utilizavam muito a ritualidade para fazer a passagem da infância para a vida adulta, existia essa separação das casas, né? Então, onde as meninas ficavam numa casa, os meninos em outra casa, e digamos que os mistérios do masculino e do feminino eram revelados, né? Então, os mistérios do mundo dos homens para os meninos, os mistérios do mundo das mulheres para as meninas. Claro que existe uma variedade ritual, né? Muito forte de povos para povos, então existem povos onde essa ritualidade podia ser inclusive muito cruel, né? E em alguns povos que têm uma característica mais patriarcal, a Casa das Mulheres pode ter uma conotação também muito negativa. Né? Então, onde existe um forte poder, uma forte pressão de domesticação dentro da Casa das Mulheres. Mas, em geral, quanto mais, digamos, ligado a culturas caçadoras-coletoras, menos a gente vai ter essa imposição patriarcal. Né? O patriarcado ele vai se manifestando já em culturas civilizadas, e daí os rituais vão mudando e passam muitas vezes a ser rituais extremamente brutais, especialmente com as mulheres, mas também eventualmente com os homens, né? A ritualidade no sentido de muitas vezes provocar imposições sobre a corporeidade masculina também. Mas em si a ritualidade que a gente busca resgatar na casa dos homens e na casa das mulheres é a ritualidade feita a partir de princípios de resgatar a divindade do masculino, do feminino, compreender melhor o que significa toda essa questão do masculino e do feminino dentro da nossa vivência cotidiana, né? E como resgatar esses aspectos sagrados do masculino e feminino dentro de nós, de cada um de nós, e dentro de um processo de maturidade, né? Onde, sim, isso é um ponto super importante, onde essa ritualidade possa possibilitar um amadurecimento em nível emocional, né? Porque conforme a gente viu durante o livro, né?
na nossa cultura, o que a gente tem, assim, é um cultivo do que a gente chama o puera aeternus, né? Ou seja, um cultivo de relações de dependência infantil, né? Dos pais ou de figuras que depois vêm posteriormente a, a substituir a relação com os pais, que são os nossos parceiros de vida, né? Nossas relações amorosas, que às vezes nós vivemos essas relações com extrema infantilidade e sem a capacidade de assumirmos a autonomia na nossa vida, né? Então, dentro dos povos ancestrais, quando eles tinham uma relação saudável com a ritualidade, né? Não é todos os povos ancestrais que têm essa relação saudável, mas quando eles tinham uma relação íntegra e saudável, o ritual ele servia justamente para fazer essa passagem onde a pessoa que vivia o ritual, ela sentia que morria para a infância para renascer como adulto, né? E aqui a gente tem essa passagem também que é uma grande ilusão da nossa cultura achar, né, que que a infância é uma época maravilhosa e que depois o mundo adulto é terrível, né? Isso, se a gente olhar bem para a nossa infância, ou para a infância de muitas pessoas, a gente vai ver que a infância ela se característica, tem a característica básica de, de um afastamento da autonomia, né? A criança não tem autonomia. Então, o que acontece? Se a gente tem a sorte de cair, né, de nascer num lugar amoroso e qualificante, é maravilhoso, mas não é isso que acontece a maioria das vezes, né? Então, a infância pode ser fonte de um sofrimento muito grande, né? Então, a ritualidade, né, na realidade, ela serve para desmanchar essa relação primária que a gente tem, né? E poder avançar, né? Avançar na autonomia para poder chegar ao papel, né? De eventualmente de ser mãe e pai com uma estrutura de saúde, né? De poder realmente assumir esse papel como adultos e não como competidores dos nossos próprios filhos, né? Muitas vezes o pai e a mãe têm uma relação infantil com o casal tem uma relação infantil e tem uma relação infantil com os próprios filhos e passa a competir com os próprios filhos, né? Quando não existe esse processo de amadurecimento. Mas eu gostaria de pegar uma tônica específica aqui dentro de toda essa teoria, né? Que é a relação com a mãe, né? A mãe é um arquétipo, a maternidade é um mundo arquetípico muito potente, né? Porque todos nós vivemos nas entranhas de uma mulher em algum momento da nossa existência, né? E realmente no primeiro momento da nossa existência. Então essa relação primária ela é muito potente, né? Para homens e mulheres. Só que ela se dá de forma diferente para homens e mulheres. Então, o que acontece? O menino, ele nasce no mundo feminino, só que ele tem que, em algum momento, ele tem que romper com esse mundo feminino para poder ir para o mundo do pai, né? Então, a ritualidade, em geral, desses povos serve justamente para isso, né? Para o menino poder romper com o mundo da mãe, o mundo onde ele é criança, né? Para entrar para o mundo do pai, que é o mundo onde ele é adulto, né? Então, existem rituais muito específicos, geralmente nas culturas ancestrais, inclusive com uma teatralização do rapto do menino pelos homens, né? E que, claro, para o menino era vivido aquilo como se fosse realidade, mas na realidade é uma teatralização, né? Para que ele possa sentir que então que ele está saindo do mundo, rompendo com o mundo da mãe e entrando no mundo masculino. A menina é um pouquinho diferente, né? A mãe a relação com a mãe ela não vai sair daquele mundo feminino, né? Mas daí o grande dilema da relação com a mãe é poder nesse percurso, né, de amadurecimento, a mãe reconhecer a filha como mulher e já não como
menina dependente dela, né? E a moça, né, também poder reconhecer a mãe como outra mulher e não como alguém da qual ela dependa. Então, digamos que o processo ritualístico feminino ele tem outras características que tornam, né, ele, de certa forma, não tão palpável, mas ele é muito importante que ele seja feito. E daí, claro, o ritual ele tem que ser adaptado ao contexto histórico e cultural, né? Então, por exemplo, não serviria para um menino hoje, né? Ele ser raptado por um grupo de homens entrar na casa dele, arrancar ele à força lá de dentro, né? E levar para o meio do mato para caçar um leão, né? Não teria sentido nenhum isso, seria a coisa mais traumática desse mundo, né? Mas teria muito sentido ele ir para um acampamento com o pai, né? Poder compartilhar a mesma barraca, olhar o céu junto, estar com outro grupo, um grupo maior de homens, que também está com essa proposta. Pode ser uma vivência extremamente impactante para o menino e de uma forma muito positiva, né? Então, uh, uh, criar, né, contextualizar, né, o ritual de acordo com a questão cultural. Não é porque os povos lá ancestrais faziam de uma forma que a gente tem que fazer do mesmo jeito. O que a gente tem que buscar é proporcionar que a pessoa consiga fazer esse processo de fechar uma porta e abrir outra, né? Sair daquele mundo infantil para entrar no mundo adulto com autonomia, com um processo de identificação não rígido, né? Que permita a pessoa construir a sua identidade como adulto, sem padrões estereotipados, né? Mas podendo ser um adulto que possa viver sua afetividade, sua sexualidade, seu prazer, né? de uma forma singular, dentro da sua identidade. Então, as questões de gênero, como eu tenho tratado durante todos esses anos, né? Eu ligo a questão de gênero a uma questão de amadurecimento emocional. Então, acho que é indissociável, assim como trabalhar gênero é indissociável da corporeidade, também ele é indissociável do amadurecimento emocional. Então, muitas vezes, o que eu observo quando as pessoas trabalham gênero, né, e que eu acho assim, que é uma coisa muito arriscada, né, eu acho que é uma coisa que a gente tem que estar muito atento, é que as pessoas trabalham em cima de estereótipos do que é ser homem e ser mulher, né? E o trabalho que eu me proponho não está ligado a isso, né? O trabalho que eu me proponho é justamente que a gente possa perceber quem somos e viver, né, com amplitude aquilo que somos, né? Sem essa imposição de padrões sociais. A pessoa tem um microfone aberto. Deixa eu ver quem é. A Isabel. Isabel, poderia fechar o microfone? Deixa eu fechar para ela aqui, já fechei. Ok. Então, que a gente possa realmente não ficar preso, né, a padrões estereotipados. E o que eu vejo muitas vezes é trabalhos que vão justamente ao contrário disso, oferecer padrões estereotipados de comportamento para homens e mulheres. E eu acho que isso é muito perigoso, né? Então, o que eu recomendo é que a pessoa que busca fazer qualquer trabalho de gênero, né, ela primeiro faça um percurso sobre si mesmo, né, buscando ver como os padrões culturais se impuseram dentro da sua cultura, né, todos nós viemos de padrões culturais, né, então como isso incidiu sobre si mesmo para que essa pessoa possa trabalhar com outras pessoas sem impor padrões, né? Porque é muito fácil entrar nisso, né? Muito, muito fácil. Então, dentro do processo de trabalho de gênero em biodança,
existe uma série de danças, né, que tem a ver com masculino e feminino, e que a forma como a gente trabalha isso é muito delicada, né? Porque a gente pode fazer uma confusão e ficar ensinando como tem que ser uma mulher, como uma mulher tem que fazer para seduzir, como um homem tem que se comportar, e não é por aí o trabalho, tá? Então é muito importante perceber isso, porque se a gente faz esse trabalho sem fazer um processo interno, a gente vai jogar o nosso padrão cultural em cima dos outros, tá? É quase inevitável, porque isso tem uma coisa internalizada muito potente. Então, é muito importante, não é que a pessoa, o facilitador, esteja pronto. Ele pode começar o trabalho sem estar pronto, e pronto a gente nunca está, né? Mas é importante que ele faça uma revisão, né? E estude muito, se olhe muito, se perceba muito. A gente hoje tem muitas soluções fáceis nesse tipo de processo, né? Fazer a dança X, Y, ou trabalhar a deusa ou deus X, Y. Claro que o trabalho sobre deuses, sobre danças, ele é super importante, né? Trabalhar uma deusa ou um deus é super importante porque a gente está trabalhando com um nível arquetípico. Trabalhar as danças, a gente está trabalhando no nível ritual, né? Mas também é importante que a gente perceba que o trabalho não pode ficar superficialmente ligado a essas coisas, porque senão ele acaba sendo prejudicial ao invés de ajudar, né? Então, aqui eu vou falar brevemente, porque a gente está quase acabando o tempo, né? Brevemente aqui de como eu trabalho, né? O trabalho que eu faço atualmente com o Sérgio Cruz, né? Que é o trabalho das casas, né? Então, que tem 3 passos que são importantes. Então, o primeiro passo que a gente trabalha nas casas, né? Quando a gente trabalha os mistérios do masculino e do feminino, né? Esse chama o curso. Então, a gente inicialmente começa com um grupo, durante 2 módulos a gente trabalha o grupo juntos, né? Homens e mulheres juntos, e daí, nesse momento, a gente faz uma série de exercícios muito prazerosos, muito legais, muito gostosos, trabalha muito com os 5 sentidos e busca resgatar o prazer de brincar, o prazer da corporeidade, no sentido de que quando a gente era bem pequenininho, né, para a criança vive a sua sexualidade, e é importante a gente saber que as crianças têm a sexualidade, né? Porque existe uma visão muito puritana sobre a sexualidade infantil, como se as crianças não tivessem sexualidade. Sim, elas têm sexualidade, só que ela é vivida de uma forma muito diferente do adulto, né? A sexualidade da criança, ela se apresenta sobre a forma do prazer de viver, da brincadeira, da troca de afeto e da curiosidade pela corporeidade do outro, né? Então, é muito comum as crianças pequenas se examinarem para ver as diferenças, e isso é uma coisa que, quando muitas vezes o adulto olha e vê isso, projeta todos os seus preconceitos e gera situações muito traumáticas para as crianças. Então, nesse primeiro momento desse trabalho, a gente busca refazer essa fase da vida de uma forma bem prazerosa, buscando realmente refazer a questão desses traumas que tem a ver com os preconceitos do adulto, né, sobre a criança. Daí, no final do segundo módulo, a gente faz uma ritualização da separação, né? Da separação do grupo, né? E daí se dividir em 2 grupos, um só de mulheres, um só de homens. O facilitador homem fica com os homens, o facilitadora mulher fica com as mulheres, né? E aqui cada um, na realidade, os participantes, em sua grande maioria, não tem muitos conflitos em relação a isso, mas pode ser que alguns tenham dúvidas em que casa eles têm que ir, né?
E daí o que a gente coloca, tanto eu quanto o Sérgio, é que a pessoa tem que ir onde ela sente que tem que ir, né? Então, por exemplo, pode ser uma pessoa que nasceu sendo reconhecida como mulher, mas ela se identifica como homem, né? Então, inclusive, uma pessoa trans, né? Então, ela pode ir para o grupo de homens se ela se identifica como homem. Então, poder realmente trabalhar sobre a identidade da pessoa, como ela assume a sua identidade, e não como a sociedade quer impor para ela o que ela seja, tá? Então, essa divisão, ela é bem permeável a essa diversidade, a esse momento de divisão. Tá? Bom, e outra coisa super importante, né, que nesse momento, tanto o facilitador quanto a facilitadora, ele tá imbuído de um arquétipo, né? Então, que é o arquétipo do iniciador. Então, tem toda uma postura, uma gestualidade, que, bom, eu não vou explicar isso para vocês agora, porque nem é o objetivo, né? Mas dentro da formação de gênero, que eu e o Sérgio ajudamos, a gente trabalha com toda essa questão da ritualidade, como tem que ser feito, né? Porque a gente quando tu tá no ritual, não é que tu tem que vestir uma roupa diferente, não se trata disso, mas tem uma postura ritualística que é muito importante. E depois, o terceiro passo desse processo, as pessoas ficam dois módulos, o grupo separado, e depois, no último módulo, a gente reúne o grupo novamente, às vezes por 2 módulos, às vezes por um só, depende da estrutura do trabalho que a gente está fazendo. Bom, e depois existem outros percursos que são mais simples, né? Então, que são só para homens, só para mulheres. Então, a gente pode trabalhar sobre deusas e deuses, né? Pode trabalhar sobre alguns elementos característicos, como, por exemplo, a maternidade ou a menopausa, né? Ou as relações com o feminino. Então, daí tem vários temas que podem ser desenvolvidos e também os temas que podem ser desenvolvidos com todo o grupo, que quando a gente quer trabalhar com grupos mistos, onde a gente quer trabalhar questões, né, que tem a ver com a sexualidade de gênero, que é que todas as pessoas interajam trazendo suas experiências, o que pode ser muito rico e muito legal. São trabalhos complementares. Então, o objetivo, né, do cura ancestral é curar as feridas causadas pelo patriarcado em homens e mulheres.